O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o seu mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que tu vês o cisco do olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, durante esse mês da Bíblia, já há alguns anos, mesmo nos dias feriais, semanais, eu faço o introito cantado, exatamente para destacar: é o mês da palavra. É um mês onde eu imagino que um bom cristão, um bom católico, tem lá o seu altar, com a sua imagem de devoção. Imagino talvez Nossa Senhora, espero que um Jesus das Santas Chagas, ou outro santo de devoção, mas a Bíblia, para que ela nos oriente, nos forme. Hoje o Evangelho de Lucas, Jesus conta uma parábola, e como parábola tem um significado amplo. Diz assim, algo muito que nós entendemos: pode um cego guiar outro cego? Dificilmente, né? Mas então por quê? A pergunta, ela é uma pergunta que quer provocar em nós uma reação. Então por que nós queremos ser hipócritas de cegos guiar os outros? Essa pergunta Jesus faz aos fariseus, essa pergunta Jesus faz aos mestres da lei do seu tempo, mas é feita para nós também. E o ponto central é hipocrisia. O que é hipocrisia? A hipocrisia é nós nos acharmos bons o suficientes de sermos imitados. Hipocrisia é querer ser mestre e não discípulo. Porque veja que logo Jesus vai dizer assim: um discípulo não é maior que o seu mestre. Portanto, nós sempre temos que nos colocar no discipulado de Jesus. Significa ir atrás, olhar para Jesus e buscar em Jesus Cristo a referência de nossas vidas. Nunca nenhum mensageiro é maior que a mensagem é Jesus. Nenhum padre é maior do que Jesus. Por isso vocês conhecem, já muito eu digo que não podemos ser seguidores de padres. Já ouviram falar isso, não ouviram? Não podemos ser seguidores de pessoa humana. Nós temos uma referência, uma meta, e é Jesus Cristo. Mas na mesma proporção que é seguir o Mestre, seguir Jesus, onde Ele se manifesta?
O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez palavra. De novo, é reforçada a importância da palavra em nossa vida. Nós nos tornamos cegos, guiando o cego, quando nós achamos que as nossas verdades, as minhas, são verdades absolutas. E nós vivemos uma crise muito grande da verdade. Porque hoje se fala assim, a verdade é relativa à consciência de cada um. Todo mundo vai dizer, mas isso é verdade. Não, isso é mentira. A nossa consciência não é o último juiz da verdade. Parece um pouco teórico, mas não é. Existem valores que vão além de mim, que vão além da minha cultura. Isso sem falar de revelação. Porque se fosse assim, meus irmãos, então nós poderíamos perguntar, bom, o que é a verdade? Pilatos já perguntou. A resposta é simples, a verdade é Jesus. O caminho é Jesus. A vida é Jesus. Não sei se compreendemos isso, porque nós estamos no mundo e nós vivemos, cada povo no seu tempo, vai vivendo, e aquilo que as pessoas vão falando, a gente vai tomando como verdade. O divórcio, o aborto, a corrupção. Se você pegar e pensar a palavra de Deus, e se você vê os valores que são apregoados, você vai dizer, mas isso é assim mesmo. Não, não é assim. O homem fez isso parecer comum e quer parecer normal. Mas existe algo que tira essa minha cegueira. E não é a outra pessoa. Não é a revista. Não são as manchetes, não são os filmes. É Jesus Cristo. Se nós compreendêssemos isso, porque nós temos que nos perguntar, o que é cegueira? A cegueira, até de falsas doutrinas, meus irmãos. Falsas doutrinas, falsas imagens de Jesus Cristo, falsas promessas. Tanto que hoje quem acompanhou a leitura orante, nós estávamos amanhã eu termino Números, está no finalzinho, e o Senhor disse, vocês estão aqui tem o Rio Jordão, vejam lá, está Jericó, vocês vão entrar, vão expulsar aquele povo, vão derrubar aquela muralha, e digo para vocês, derrubem todos os falsos altares, derrubem todos os ídolos, e se ficar entre vocês, na terra que eu lhes der, um costume pagão, um Deus falso, será como espinho no teu olho, será como uma ferroada nas tuas costas. Então compreenda, até falsas doutrinas. Aí você vai dizer, mas o que é a verdade? A verdade é a palavra e nós acreditamos, meus irmãos, a verdade é a igreja. Isso é uma questão de fé. Por que somos igreja? Porque nós acreditamos que a igreja, mais do que o Papa, mais do que um padre, mais do que um cristão, a igreja, ela é assistida pelo Espírito Santo, e quando eu faço parte na minha comunidade, Deus vai me tirando a cegueira. Digo isso porque nosso Senhor falou, ninguém é maior que o mestre. E nós temos um mestre, e esse mestre é Jesus Cristo. Hipocrisia, voltando à reflexão, é fingir ser o que não é. É querer passar para o outro uma imagem falsa do que lá na essência, lá no nosso interior, nós somos. Antes de falar que isso é um grande pecado,
eu quero dizer, vale a pena isso? Eu te pergunto, o que ganha uma pessoa passar uma querer, e é esforço, viu gente? É esforço a gente passar uma falsa imagem de si mesmo. Um esforço inútil. Porque por mais que passe a imagem, a pessoa no fundo não tem felicidade. Não encontrou a paz. Não encontrou a razão de viver. Então é melhor procurarmos apresentar aquilo que somos e termos coragem de mostrar nossas fragilidades. Porque você sabe que o verdadeiro amigo é aquele que você pode mostrar quem você é, sem medo de ser repreendido. E se o for, você fica feliz. Isso é verdadeira amizade. Porque se você tem um amigo onde você tem que fingir, isso não é amigo. Um casal, o que é a maturidade de um casal? Quando alguém pode mostrar a sua fragilidade, pode mostrar seus lados sombrios. Pode um cego guiar outro cego? Também aqui, ainda nesse primeiro ponto, o que nós devíamos pedir? Senhor, cura minha cegueira. Cura minha cegueira daquilo que eu imaginei que é certo. Cura minha cegueira daquilo que eu achei que era motivo da minha esperança. Cura minha cegueira da forma distorcida que eu estou vendo o outro como meu inimigo. Isso acontece muito no trabalho, onde, ou mesmo na caminhada, o outro não é um companheiro, é meu inimigo. Isso é cegueira. Nós temos que pedir, Senhor, cura minha cegueira, de eu não conseguir enxergar o valor que tem as coisas de Deus. Porque, lembre-se, em São Paulo, quando fala de cegueira, ele ficou cego. Ananias Ananias, Safira, agora confundi. Foi lá, o batizou e tirou uma escama. A gente entende isso, escama, como se fosse catarata, né? Que vai ficando branquinho. E o médico vai lá e tira. Mas na vida espiritual, é uma escama, que quer dizer, uma escama, se você levantar a escama de um peixe, você enxerga do outro lado, mas você enxerga distorcido. Às vezes nós passamos a vida inteira vendo o mundo distorcido, pessoas distorcidas, situações distorcidas. Então aí nós temos que pedir, Senhor, cura minha cegueira. E na minha cegueira, não deixe induzir o outro ao erro. Porque não me deixe eu cair e levar outro comigo. Jesus continua. Porque tu vês o cisco do olho do teu irmão e não vê a trave? Isso é hipocrisia. Às vezes a gente tão preocupado com detalhes da vida do outro. Papa Francisco, impressionante, ele fala tanto do fuxico. Eu fico pensando, qual a experiência de fuxico que ele teve? Como arcebispo de Buenos Aires, verdade, eu fico pensando que ele fala tanto de fuxico, ele fala tanto de maledicência. Certamente eu não vi, hoje eu não consegui ver, hoje eu estou num dia péssimo. Se fosse olhar eu diria, não, nem vou celebrar, meu coração amargurado, minha alma doendo. Mas eu disse, não, quantas pessoas não vão lá com a mesma situação e rezam? Então o que eu posso oferecer a Deus é isso. Não consegui ver a homilia dele, mas certamente ele falou. E eu fico pensando, será que foi em Buenos Aires? Será que foi como cardeal em Buenos Aires? Será que é no Vaticano que ele está vendo tudo isso? Porque vira e mexe ele fala, mas ele fala daquilo que acontece nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nas nossas comunidades.
Às vezes a gente fica tão reparando os outros que a gente não tem tempo de reparar. Esses dias nós celebramos Santa Teresa de Calcutá. Ela disse assim: se você tiver tempo para criticar, não te restará tempo para amar. Foram outras as palavras, mas o sentido é esse. Como podes dizer a teu irmão: deixa que eu tire o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave? Se nós tivéssemos esse trabalho interior, esse cultivo, já falamos domingo passado sobre a necessidade de não perder o irmão, de corrigir. Domingo que vem vai ser sobre o perdão, depois de amanhã. Claro que não é viver o intimismo, mas se nós procurássemos viver o nosso interior e termos consciência do quanto precisamos crescer, sobraria pouco tempo para botar reparo nos outros. Veja a primeira leitura. A primeira leitura é uma das mais lindas que tem. Uma das leituras, inclusive, eu peço desculpas onde por um tempo, não sei se vocês viram, o liturgia diária ficou fora do ar. Mas imediatamente eu percebi, chamei a atenção, já voltou. Mas ontem à noite eu li a primeira leitura. Geralmente eu leio o Evangelho, mas por um acaso, estava precisando, li a primeira leitura. E diz assim: nesse trabalho interior, veja, Paulo, que viveu muito como atleta, e ele compara isso. Vamos pensar nas Olimpíadas. Paulo viu muitas Olimpíadas. Ele diz assim: com todos eu fiz tudo, certamente para salvar alguns. Por causa do Evangelho eu faço tudo para ter parte nele. Acaso não sabeis os que correm no estádio aqui, no conceito de Paulo, ele está falando para Corinto, que tinha um estádio, os jogos, todos correm juntos, mas um só ganha o prêmio. Conquiste o prêmio. Eu diria que, exatamente, por que eu vou lutar contra a minha hipocrisia? Por que vou tentar tirar o cisco, a trave do meu olho? Por que eu não vou me fazer juiz de ninguém? Por que eu não vou estar tão preocupado em reparar os outros e procurar pedir: Deus, cure a minha cegueira para que eu enxergue a verdade? Por que esse esforço? Porque eu quero ser igual a Jesus Cristo. E sendo igual, eu sei que o prêmio que me espera. Mas Paulo não nega, todo atleta tem que se sujeitar a uma forte disciplina. Aqui e acolá, não teve as Olimpíadas por causa da Covid, mas quantos a gente não vê histórias dos nossos que foram para as Olimpíadas, que dizem quanta dor passaram, quantas privações passaram, quantas horas de treino para poderem estar no ginásio, se apresentando, competindo. Paulo usa isso para dizer na vida espiritual. Quanto tempo eu me esforço? Quanto tempo eu rezo? Quanto tempo eu reservo para a caridade? Quanto tempo eu reservo para a leitura? Quanto tempo eu reservo para a minha meditação? Quanto tempo eu reservo para trabalhar, para me trabalhar, para ter um autodomínio, para ter controle das minhas paixões? Não, a gente é meio desenfreado. Dá vontade de falar, fala, dá vontade de comer, come, dá vontade de fazer, faz. E depois a gente vive pedindo desculpa. Desculpa porque eu falei isso. Desculpa porque eu fiz aquilo. Me perdoe, Deus, porque eu fui glutão. Me perdoe, Deus, porque eu fui comilão. Me perdoe, Deus, porque eu fui beberrão. Me perdoe, eu não queria ter te ofendido. E a gente vai machucando as pessoas.
e ao mesmo tempo não vai se santificando. Quanto um atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo. E eles fazem isso porque querem receber uma coroa. Na época, uma coroa nem tinha dinheiro. Era um ramo de louro que se colocava na cabeça. Paulo diz assim: enquanto nós, que a nossa coroa não é uma folha de louro, a nossa coroa, o nosso prêmio é estar com o Senhor. Se eles, por uma folha de louro, por uma coroa corruptível, por uma fama momentânea, se esmeram, se esforçam, são resilientes, se renovam a cada vez, caem, levantam, se machucam, fazem fisioterapia. Nós, que temos uma coroa muito maior a receber, não temos esforço, não lemos, não. Aí você vai dizer, mas eu me esforço. De novo, perguntas simples: quanto tempo eu dou para a minha caridade? Quanto tempo eu dou para a leitura orante? Quanto tempo eu dou para rezar, para meditar? Então não há esforço. Então Deus é apenas um momento na hora que eu preciso. Deus é apenas para me bajular, para me fazer favores, e não algo que eu almejo ser a sua imagem e semelhança. Que nós possamos, a partir dessa leitura, pedir: Jesus de misericórdia, do teu lado aberto saiu água e sangue, os raios que curam, raios que regeneram. Então derrama sobre mim rios de misericórdia, Senhor. Sobre os meus olhos derrama teu sangue e essa água viva, e tira minha cegueira, lava minha alma, purifica meu interior, tirando a hipocrisia, e ao mesmo tempo, Senhor, me santifique. Jesus misericordioso, eu te peço essa graça. Cure as minhas cegueiras e a minha hipocrisia. Vai dizendo isso. Me lava por inteiro, me purifica por inteiro, me santifica, Senhor. Eu te peço essa graça, que essa água e esse sangue encontrem em mim um receptáculo, que eu seja uma cisterna, que eu seja uma talha, onde o vinho vira, a água vira vinho. Amém. Elevemos a Deus a nossa oração de todos os dias. Sexto dia: Jesus misericordioso, libertai-nos da angústia. Jesus misericordioso, libertai-nos da angústia. Microfone da comentarista. Jesus misericordioso, libertai-nos da angústia. Ó Deus de grande misericórdia, bondade infinita, eis que hoje neste novenário perpétuo, por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, venho suplicar as graças necessárias para mim e para meus familiares. Qual a graça que você pede? O que você suplica? Ó Senhor, aumentai em nós sem cessar a vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade, durante toda a nossa vida e na hora da morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação,
Jesus é a nossa confiança. Pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, esperamos entrar no céu. Amém.